Os Cavaleiros Templários são uma figura emprestada na história, combinando mito e realidade. Essa ordem militar medieval desempenhou um papel crucial nas cruzadas, protegendo peregrinos e controlando vastas riquezas. A sua influência e segredos atribuídos geraram teorias de conspiração e mistério. A história dos Templários nos lembra como fatos históricos podem se transformar em lendas e como a busca por tesouros perdidos e conhecimentos secretos pode capturar nossa imaginação e persistir ao longo dos séculos. Eles permanecem como um enigma atraente que desafia nossa compreensão da Idade Média e do papel das sociedades secretas na história. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre história e arqueologia. Às 5 horas da manhã de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, as tropas do rei da França, Filipe o Belo, entraram nas comendas da Ordem do Templo e prenderam seus líderes. O longo processo inquisitorial culminou com a dissolução da ordem, a apreensão dos seus bens e a condenação à morte do seu último grão-mestre, Jacques de Molay, que foi queimado na fogueira numa ilha do Sena em 1314. 700 anos depois, os Templários, como é popularmente conhecida, a Ordem dos Pobres Soldados de Cristo e do Templo de Salomão, ou Ordem Soberana do Templo, foram perdoados pelo Vaticano. Foi graças ao trabalho de Bárbara Frale, professora do Arquivo Secreto do Vaticano, que, consultando as atas dos julgamentos dos Templários, encontrou o chamado Pergaminho de Chinon. Lá contém frases em que o Papa contemporâneo dos Templários, Clemente V, que os absolve das acusações de heresia, principal acusação do rei Filipe o Belo em suas tentativas de eliminá-los. Com base nesta circunstância, agora, a Associação Ordem Soberana do Templo de Cristo, que se afirma ser os atuais Templários, moveu uma ação de conciliação contra o Papa Francisco, na qual exige a reabilitação da ordem, suspensa no ano de 1312. No seu escrito, os demandantes afirmam que a ordem foi suspensa ilegitimamente no Concílio de Viena, Bula Vox Calamantis, não em virtude de uma decisão judicial, mas em virtude de uma portaria apostólica do Papa Clemente V. E afirmam que este foi um erro tremendo pressionado pelo rei Filipe o Belo. Por isso exigem a reabilitação da Ordem do Templo, atualmente denominada Ordem Soberana do Templo de Cristo, e uma compensação financeira pela apreensão dos seus bens, que foram entregues na sua maior parte à Ordem de Santo João do Hospital, chamado de Malta. Exigem também o reconhecimento do sacerdócio templário segundo o rito de Melquisedeque, que sejam autorizados a construir oratórios e capelas, que a coleta no dia de São Bernardo em todas as paróquias seja para a ordem, e que os arquivos do Vaticano sobre a ordem lhes sejam entregues, e que a Igreja da Verdadeira Cruz de Segóvia lhes seja devolvida. A OSCT exige que todos os templários medievais torturados e assassinados sejam considerados mártires. Nesse sentido, argumentam que o número de cavaleiros na data da prisão era de mais 15.000 soldados, dos quais 650 foram assassinados e mais de 14.000 pessoas conseguiram escapar da perseguição. Ainda mais delirante é que pedem ao Vaticano que autorize a ordem a formar um exército ou corpo armado e a intervir em conflitos religiosos e como mediadora entre as partes. Os demandantes pedem ao Papa que proclame um decreto que inclua todos estes acordos e que seja comunicado em todas as paróquias e conventos. Querem também que a ordem, uma vez reabilitada, dependa apenas do Papa e não da Cúria ou do clero como uma prelatura pessoal, e exigem uma audiência privada com o pontífice. Esta não é a primeira vez que a Ordem Soberana do Templo de Cristo solicita a sua reabilitação, perante o Vaticano ou através de diferentes exigências de conciliação e exigências de julgamento ordinário. A última, como recorda a nota publicada pela Europa Press, foi um pedido de conciliação datado de 11 de janeiro de 2023 perante o Tribunal de Primeira Instância 73. Anteriormente, também apresentaram pedidos de conciliação de 2005 a 2007, pedido de julgamento ordinário que, mesmo ano e um recurso em 2008. Embora a arqueologia e a história convencionais tenham imposto um limite quando se trata de remontar as civilizações antigas, afirmando que elas têm alguns milhares de anos,
Sabemos agora que, graças a descobertas recentes, muito antes do que a corrente dominante dita, existiram culturas com conhecimento notável e até mesmo tecnologia. É simples, não somos a primeira civilização avançada a povoar este planeta. Ao longo da história, a humanidade foi cativada pelo fascínio das civilizações perdidas e pelas histórias enigmáticas que as rodeiam. Esses mistérios antigos, envoltos nas areias do tempo, continuam a nos fascinar e a confundir. Das lendas da Atlântida às histórias de seres extraterrestres avançados, o passado esconde segredos que estamos apenas começando a desvendar. Na nossa busca para compreender as origens da civilização humana, muitas vezes damos por nós a perscrutar as sombras do passado, em busca de pistas que possam desvendar os mistérios da nossa existência. Embora muitos considerem essas histórias como mitos, há evidências crescentes que sugerem que há mais nelas do que aparenta. Um desses mistérios que capturou a imaginação de estudiosos e amadores é a lenda de uma civilização perdida, conhecida por nomes diferentes em várias culturas, mas frequentemente associada à Atlântida. Platão, o antigo filósofo grego, forneceu um dos primeiros relatos escritos desta terra enigmática em seus diálogos Timeu e Crítias. De acordo com Platão, a Atlântida foi uma civilização muito avançada que existiu 9.000 anos antes de sua época. Segundo Platão, esta sociedade avançada era governada por leis divinas, inscritas numa substância misteriosa chamada oricalco. A simples menção deste metal antigo, com as suas conotações divinas, levanta questões sobre as suas origens e significado. Nos últimos anos, arqueólogos marinhos na costa da Sicília descobriram um naufrágio contendo lingotes de metal que se acredita serem de oricalco. Esta descoberta reavivou o debate sobre a existência da Atlântida e a possibilidade de a história de Platão conter verdades históricas. O mistério piora quando se considera as origens do oricalco. Como os antigos atlantes passaram a possuir este metal único e qual era o seu propósito? Alguns proponentes da teoria dos antigos astronautas sugerem que seres extraterrestres poderiam ter desempenhado um papel na transmissão de conhecimentos avançados aos nossos antepassados, incluindo os segredos da metalurgia. A Atlântida de Platão não é uma história isolada. Existem histórias semelhantes de civilizações perdidas destruídas por cataclismos nas tradições dos nativos americanos, como as lendas Hopi. Esses contos geralmente giram em torno do tema da intervenção divina, onde deuses estelares ou pessoas desempenharam um papel fundamental na ascensão e queda das civilizações. Os paralelos impressionantes entre estes diversos relatos culturais levantam questões intrigantes. Será que os nossos antepassados de diferentes cantos do mundo partilharam encontros com os mesmos visitantes de outro mundo? Os teóricos dos antigos astronautas dizem que este poderia ser o caso. À medida que exploramos as possibilidades, também somos confrontados com evidências de massas de terra submersas, como Doggerland e Zealândia, que sugerem acontecimentos catastróficos do passado que remodelaram a paisagem da Terra. Poderiam estes restos submersos ser vestígios de civilizações perdidas? Outra faceta intrigante do mistério da Atlântida é a associação com o médium Edgar Cayce, que profetizou a existência de um salão de registros oculto em lugares como o Egito, as Bahamas e a península de Yucatán. Esses supostos registros, segundo Cayce, poderiam lançar luz sobre a verdadeira história do nosso planeta e suas interações com seres extraterrestres. Embora os céticos possam descartar estes mistérios como mero folclore, o crescente corpo de evidências e as descobertas inexplicáveis continuam a alimentar a nossa curiosidade. À medida que nos aprofundamos no passado, podemos estar prestes a descobrir uma verdade que poderá redefinir a nossa compreensão da história humana. Na nossa busca incansável pelo conhecimento, devemos permanecer abertos à possibilidade de que as nossas origens sejam mais complexas e interligadas com o cosmos do que alguma vez imaginamos.